Bom dia, família, iniciando mais aí uma segunda-feira, término do treino e principalmente mais um vídeo. Vamos lá, hoje falarei sobre os essênios. Os essênios, eles viveram lá antes, durante Cristo, tá certo? E depois, os essênios, vocês vão entender por quê. Vamos lá, direto ao assunto. Quando você vê falar em Bíblia, quando você vê falar em cristianismo, eles são o pai do cristianismo, porque é eles que são os essênios. Os essênios viveu, você já viram falar no Enoque, como eu citei. Enoque era um essênio. O que é um essênio? Eles se desligavam de materiais, certo? Tudo que eles tinham de, vamos dizer, de herança, eles doavam para a ordem e começavam a fazer a purificação. Mas isto durava 1 ano, para depois eles poderem entrar e conviver e se tornar um essênio. O essênio não podia se deitar com mulheres, por isso que os essênios lá em Jerusalém, lá em Jerusalém não, lá onde é Gaza hoje, tá certo? Na Palestina. Lá na Palestina tinha os essênios que viviam na sociedade, certo? Ou dizem a cidade. E os essênios de purificação, eles viviam afastados. Eles ficavam próximo do Mar Morto, que é as cavernas de Qumran, vocês vão ouvir falar. Foram os manuscritos que foi encontrado agora, em 1947, foi encontrado esses pergaminhos, esses manuscritos. E acontece o quê? Ali está todo o Velho Testamento original. Os essênios, qual que era o trabalho deles? Era de mente, coração e alma. Eles faziam o quê? A sua purificação, não se deitavam com mulher, não se casavam, se alimentavam do que eles plantavam, certo? Entendeu quem eram os essênios? E o principal era de 12 a 16 horas de leitura e escrita. A leitura, o entendimento e o discernimento da palavra. Só que esses pergaminhos são rolos de 15 e 20 metros. Então você vai abrir nos pergaminhos e o que acontece? Tantos de papiros como os de couro de animais. E eles eram extensos e lá tinha várias escrituras, várias histórias do Velho Testamento. Por isso que eu falo, os essênios é antes, durante e depois de Jesus. Por quê? Vamos lá. O Enoque é o essênio, já falei sobre Enoque. Ele foi abduzido, voltou e arrebatado em vida, certo? Ele é um essênio. Qual é o próximo essênio na história que eu estou passando para vocês? João Batista. O João Batista não se alimentava no deserto, não vivia na beira do Rio Jordão e se alimentava de mel, fruta silvestre, etc. e tal. Lembram disso, dessa passagem de João Batista? Ele era um essênio, porque ele vivia da palavra, se alimentava da palavra e espiritual. E o materialismo que é necessário para a gente também tem que comer, ele comia o que ele tinha à sua volta. Grilos, gafanhotos, insetos, aquelas larvas, mel, peixe. Então, porque ele está na beira do Rio Jordão. Dando continuidade. Quem é o terceiro essênio? Olha a importância dos essênios. Por isso que tudo o que você assistir, tudo o que você viu falar sobre o cristianismo, que eu sempre friso, a última vez do concílio foi 325, o concílio de Nicéia, na qual Constantino muda toda a história da Bíblia. Essa Bíblia que está hoje, ela foi mudada várias e várias vezes. Por quê? É os essênios que deixa tudo escrito. Tanto o Velho como o Novo Testamento. Na leitura que eu vou estar passando essa semana para vocês, os vídeos e as orações que os essênios deixou. Gente, eu vou começar a praticar.
É a oração da segunda, a oração da terça, da quarta, da quinta e da sexta, do sábado e do domingo fechando. E eles o que fazem, pessoas? O trabalho deles é esse, falar em paz, falar em harmonia, fazer as leituras dos sumérios, as leituras da primeira biblioteca da Terra, aquela frase que eu sempre falo, show do milhão. Qual foi a primeira biblioteca da Terra? É a biblioteca de Nínive, Assurbanipal. É ele que conquista e na época dele ele faz toda a história dos sumérios, que ele continua, ele é da descendência, como o Iraque, Saddam Hussein, e como todo o Oriente Médio, toda a África, que aí foi dividido ali, canal de Suez, essas coisas para dividirem, mas é tudo uma coisa só. Mas não fugir no assunto. O que acontece? Quem é o terceiro? Jesus Cristo. Por quê? Jesus esperou. Por isso que Jesus some. Se você for ver a história de Jesus, ele some. E ele já volta o quê? Purificado, já volta, já debatendo, já indo de frente e mandando e fazendo as suas parábolas. Por isso as parábolas. E a alimentação de Jesus no deserto? Pão e água. Pão e vinho, aquilo que ele onde ele parasse era dado, como que fala aí quando a gente faz a peregrinação para Aparecida do Norte, os apoios. Então, presta atenção, o que acontece? Jesus, ele fica 1 ano, que é a lei dos essênios, ele fica 1 ano para poder depois entrar e conviver com os essênios no mínimo 2 anos. Por isso que Jesus fala em parábolas. Porque os essênios orientam e ensinam a todos eles como é que é feito, como que é o jejum, todo a mente, coração e alma, tudo aquilo que Jesus praticou, que vocês sabem, foi os essênios que ensina ele, que orienta ele em nome do Pai, já sabendo porque eles que têm a verdadeira leitura, eles que têm a verdadeira escrita. Veja bem, nesse tempo, são 3 tipos de judeus que existem lá, naquele tempo na Palestina. É os saduceus, os fariseus, que são aqueles que trocaram o Barrabás, um assassino que matou o soldado romano, por Jesus, e Jesus é crucificado. E quem que condena e quem que julga? Pois os romanos lavam as mãos, os judeus, né? Lembra dos fariseus? Então, eles trocam, gritam lá, bom, é a história que eu estou passando, eu não estou inventando. Lembre-se, as fontes estão aí. Então, eles têm os saduceus, os fariseus e os essênios. Os essênios não viviam na cidade, eles viviam lá. Quando eles se tocam, aí ele faz com Jesus, faz tudo aquilo, ensina Jesus. Jesus convive lá 3, 4, 5 anos, não se sabe quando, mas existem as regras, como eu citei, purificação, João Batista, por isso que João Batista batiza Jesus. Ele primeiro vai, fica com os essênios, dá um rolê na Índia, Jesus, porque os essênios têm essa ligação com a Índia. Ó, que coisa, tá vendo? Vocês não foram, ninguém passou isso para nós na história. E esses essênios deixam tudo escrito, finalizando, pessoas, a coisa mais linda. O Jesus não faz tudo isso, você já sabe o que aconteceu. O que acontece? Eles pegam e se tocam que eles vão ser mortos. Por quê? Mente, coração e alma. Os judeus lá, não sei qual deles lá, ou se foram todos, vão contra eles. E aí eles veem que eles vão morrer, e como eles estão lá no mar, como eu citei, lá na beira do Mar Morto, e lá que é Qumran, vocês vão ver a caverna. Só que foram encontradas várias e várias cavernas nessa região com pergaminhos, com vários e vários, e que estão na mão do que a gente está estudando, que se cair em mãos erradas já era. E muitos foram estragados. Finalizando, os essênios se tocam, eles vão e fazem isso e deixam tudo escrito nessas cavernas, que é as cavernas de Qumran. O que acontece? Veio os 40 que vocês vão ver, que quem faz a Bíblia moderna aí, que eles falam que recebe os espíritos e tal, mentira, gente. Eles
os essênios deixam tudo pronto. Eles pegam e colocam na Bíblia o que vinha de conveniência para eles. E eles se colocam na história, que é sempre o que eu te falei. Eles se apropriaram da história. Não é plágio. Eles se apropriaram da história. E o que acontece? Nessa questão deles se apropriarem da história, eles vão e extermina. Não se sabe se foram os dois juntos, romanos, porque convém por causa do cristianismo, como eu citei de Jesus, ou se foram os dois juntos, os romanos e os fariseus e os outros lá que eu esqueci o nome, ou se foi só um ou só outro, ou os dois juntos, as duas raças, tanto os romanos como os outros. Por quê? Vocês vão entender porque o que eu quero dizer isso. Quem deixa também tudo isso escrito contra o judeu, escrevendo a verdade, por isso que o judeu não gosta desse cara. Ele era judeu, vou dar uma pincelada, e ele me pega e vai e Massada. Vocês já viram falar que os romanos cercam Massada lá em Jerusalém? Em Massada? Ele é o único que sobrevive. O judeu iam saindo, ele ia matando, iam saindo, ele ia matando. Aí foi a regra deles, eles fizeram lá um pacto, fizeram um acordo. Nós não vamos se entregar para os romanos, nós vamos todos ser mortos. Ficou quem? Ele, o último, que eu esqueci o nome dele em nome de judeus. Vocês vão ver na história. Inclusive, os vídeos que eu colocar dos essênios, ele vai estar sempre sendo frisado. Flávio Josefo. Flávio Josefo que deixa tudo escrito, que fizeram com os essênios, quem eram os essênios, e até então ele deixa essa história lá atrás, gente. Só que agora em 1947 é encontrado os pergaminhos. Vou dar um tempinho aí, o vídeo vai ficar, tá em 11, mas tá bom. Finalizando, pessoas, porque o trator tá passando para fazer a limpeza. Finalizando, pessoas. O que aconteceu? Eles foram e mataram os essênios, todos eles, exterminaram. Agora em 47 descobriram, quando foram ver e comparar Moisés, Deuteronômio, um monte de Enoque, o Enoque tá lá e eles não colocaram na Bíblia, por quê? Já falei. O que aconteceu, pessoas? Só que eles se deram mal, quem fez a Bíblia. Tanto o Constantino lá e como os judeus que faz o Velho Testamento e o Novo Testamento, por quê? Eles trocaram muita coisa do Velho Testamento, na qual, nos pergaminhos de Qumran, da caverna, lá no Mar Morto, onde ficavam os essênios, que eles ficavam afastados da sociedade, pois eles não sabiam o que era mulher, eles se alimentavam do que eles plantavam, eles não sabiam de festa, eles viviam para desenvolver a leitura do aramaico e transferir toda a história dos sumérios, todas as escritas antigas, passando para o aramaico, que é onde é feita a Bíblia. Entendeu? Só que foram feitas as alterações na Bíblia, que é a Bíblia que está hoje. Logo no começo, quando eu for ler a semana que vem, o que é, por que está tendo essa guerra hoje de Israel querer o Egito, querer Cisjordânia, querer Irã, querer Líbia, querer Líbano, nossa, eles querem tudo, porque está escrito na Bíblia. Foi o homem que escreveu. Lembre-se, a guerra é do homem. Eu falei a história lá, as mulheres não tinham guerra. Finalizando, pessoas, é a terceira vez que eu falo. Eles são todos mortos e agora que descobriram. E foram feitas comparações do Velho Testamento e do Novo Testamento em relação com a Bíblia atual. Nossa, tá tudo trocado, pessoas. Então, eu tenho aí a história, eu tenho o que os essênios deixou escrito, são 5 livros dos essênios. Fora esse livro que ele dá iniciação e a leitura, que é essa que eu já vou passar amanhã. Amanhã já inicio com essa leitura, que são a leitura da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado e do domingo. A prática dos essênios. Gente, é só paz, é só Jesus falando. Tudo que você vai ver Jesus falar, você vai falar, nossa, por isso que Jesus falava daquele jeito. Por quê? É os essênios que ensina Jesus. E aí João Batista
Jesus sai dos essênios, vai até João Batista e é batizado nas águas do Rio Jordão. Gente, você pode ser batizado debaixo do seu chuveiro. Por isso que essa ganância da religião, você pagar milhões aí para esses caras aí, que eu nem vou citar nome de religião, que é o livre-arbítrio que deu Deus. Mas você pode se banhar debaixo do chuveiro, você está fazendo a sua espiritualidade. É o que eles deixam. Simplesmente, lembra lá quando a gente ouvia as músicas do Raul Seixas? E eu sempre frisava, ó, as músicas do Raul é passado, presente e futuro. Os essênios, é uma comparação meu, né, mas para vocês entenderem. Os essênios, o que eu vou passar para vocês do conhecimento que eles deixaram, que é esses pergaminhos que fizeram as traduções e deixaram para nós, graças ao quê? As redes sociais. Hoje eu vou estar postando amanhã para vocês os livros dos essênios. É uma oração que eu aconselho vocês fazerem de madrugada, porque é onde eu estudo e faço. Dá uma pegada legal. Você já sai munido de tudo, vai trabalhar, sai munido. Ó, eu não estou aqui tirando o Pai Nosso, Ave Maria, a religião de cada um. Eu só estou mostrando o que os essênios ensinou para Jesus e que o Jesus passou para nós, que a gente sabe. E o Pai, é tudo eles que orienta e ensina. Tá certo? Então, eu agradeço mais aí um dia de vídeo e principalmente a leitura, o entendimento e o discernimento da palavra dos essênios. Os livros apócrifos dos essênios. Que coisa linda, só fala em paz, gente, só em paz. Eu vou trabalhar hoje a mente nossa aí durante esses 5 dias, até sexta-feira, dos essênios, porque segunda-feira que vem você vai ver, deturpar a leitura, modificar a leitura e colocaram que é de direito deles isso e é o que está acontecendo, a guerra. Lembrando que quem liberta o judeu de hoje lá, que está em Israel, do cativo da Babilônia é Ciro o Grande, Ciro o Persa. Liberta, dá dinheiro para eles voltarem para a origem, a resiliência, voltar à sua origem, tá certo? E olha o que está acontecendo hoje, você vê, pessoas? Vamos lá, ter logo na capivara aqui, muita gente não viu assim ao vivo, né? Esses são os pastorizinhos. Aí, ó. Aí, para agradecer. Obrigado. Até logo, família.